Olá, hoje eu quero comentar a respeito de uma ordenança do Senhor Jesus Cristo, que está no Evangelho de Mateus e Marcos. Bom, antes de eu fazer o comentário, eu quero convidar você a compartilhar, se você for abençoado. Se você não for abençoado, compartilhe também. Mas enfim, Jesus no Evangelho de Mateus, ele dá a seguinte ordenança aos seus discípulos, à sua igreja, que estaria nascendo um pouquinho mais lá na frente, que era para todos irem em todos os lugares e fazerem discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos ele diz que era para todos irem e pregar o Evangelho a toda criatura. Bom, o meu comentário é que no Evangelho de Mateus para o Evangelho de Marcos não há diferença nenhuma. Primeiro porque o que era fazer discípulos, que Jesus dá a seguinte ordem: ir de fazer discípulos, ensinando tudo o que eu vos ensinei. Na cultura judaica, para o povo do judeu, o discipulado não era nada incomum, não era nada desconhecido, não, ao contrário, bem conhecido. E o discipulado era o seguinte, era a vida prática. Os discípulos iam morar com o mestre, iam passar um tempo com o mestre, observando o testemunho do mestre, o que o mestre fazia, e observando também os ensinamentos do mestre, que o mestre falava. Então era teoria e prática. E os discípulos vivenciavam aquilo, e daí aprendiam com o seu mestre. E em Marcos, quando Jesus fala ide pregai, para gente, para nós brasileiros, pregar ou proclamar é balbuciar palavras, é ensinar algo, né? Mas só que é muito diferente da cultura do povo judeu. O pregar para o povo judeu, naquela época, era viver, era testemunhar com suas atitudes, com a sua vida. Então não tem diferença alguma do Evangelho de Marcos, quando está escrito pregai o Evangelho, e para o Evangelho de Mateus, quando diz ide fazer discípulos. A mesma coisa, só está ali escrito com palavras diferentes. Porque o pregar para o povo judeu, na cultura judaica daqueles tempos, era viver na prática, era vivenciar. Não apenas ensinamentos com palavras, não, mas era viver. Você lembra que quando Jesus encontra dois discípulos, os dois primeiros discípulos, que eram discípulos de João, eles perguntam: mestre, onde moras? Onde te encontras? E aí Jesus diz assim: venha e veja. Ou seja, Jesus está dizendo: venha, fique comigo. A Bíblia até diz que eles ficaram alguns dias com Jesus. Venha, fique comigo, aprenda de mim. Então venha ver o meu testemunho, venha ver o que eu faço, o que eu ensino. Então esse é o sentido de ir de fazer discípulos, ou ir de pregar o Evangelho a toda criatura. O sentido é esse, nós vivenciarmos. Hoje precisamos de pessoas que façam discípulos de Jesus Cristo, que pregam o Evangelho do Reino de Deus. Mas não é esse pregar que nós vemos por aí fraco, mas é pregar com a vida, é testemunhar de Jesus Cristo, é sermos o que Paulo escreveu que devemos ser, a carta escrita, que nossa vida possa falar, que o meu proceder, o seu proceder, a sua vida, a minha vida, o nosso testemunhar diariamente em casa, no trabalho, na rua, onde quer que for, transpire Jesus Cristo, que as pessoas possam ver Jesus Cristo em nossas vidas. Não meramente pregar um evangelho hoje que nós vemos por aí o povo falando de Jesus Cristo, mas na verdade nem conhece Jesus Cristo.
nunca nem vivenciou Jesus Cristo. Nós precisamos de discípulos de Jesus, e que você seja abençoado por essa palavra, e se você foi, e se não foi, compartilhe do mesmo jeito. Deus abençoe, até mais.